Olá pessoal, estamos aqui para falarmos sobre fungicidas, sobre ativação de defesas em plantas. Hoje dentro do mercado de fungicidas nós temos uma divisão, nós temos fungicidas sistêmicos e fungicidas multissítios. Quais são as diferenças? Dentro dos sistêmicos nós temos fungicidas do grupo químicos dos triazóis, das morfolinas, triazolintiona, estrobirulinas, carboxamidas e benzimidazóis. Dentro desses 6 grupos eu tenho quase que 80% das nossas ferramentas do mercado. Ferramentas benzimidazóis são ingredientes ativos que têm uma ação na mitose do fungo, basicamente representados por carbendazim e tiofanato metílico dentro do mercado. Ingredientes ativos com alta potência fungicida, com risco de resistência um pouco alto. Tá? Fungicidas bastante utilizados no manejo via tratamento de sementes e em alguns produtos em cima de parte aérea nas culturas. O outro grupo, triazóis. Os triazóis, triazolintiona e as morfolinas têm um mecanismo de ação muito parecido. Todos eles atuam nas membranas dos fungos. Então, eles atuam na síntese de esteróis e atuam em micélio primário e secundário. Tem uma ação curativa um pouco mais pronunciada por atuarem no fungo já colonizando a planta. Porém, é importante comentar que todos eles, por mais que barrem o avanço do fungo nos tecidos, com essa ação tópica, mesmo assim eles não conseguem reverter o dano na área foliar que já aconteceu pelo avanço do fungo nos tecidos. Depois desse grupo, as estrobirulinas e carboxamidas, que são fungicidas que atuam na respiração do fungo. Então, no momento que o fungo está germinando, que é o período que ele mais respira, é o momento onde esses ingredientes ativos têm uma ação mais pronunciada. Tá? Então, por isso, a recomendação do posicionamento preventivo desses ingredientes ativos. Por isso que, olhando para o cenário de produtos, a combinação de fungicidas sistêmicos de diferentes grupos fazem com que o meu produto ou o meu programa fungicida tenha uma abrangência de espectro de ação sobre o momento de infecção do fungo mais pronunciado. Quando nós vamos para o grupo de multissítios, nós temos uma divisão mais simples. Nós temos orgânicos e inorgânicos. Inorgânicos. Quem são os ingredientes ativos inorgânicos? Os base metálicos. Base com estanho e os cúpricos. Oxicloreto de cobre, dióxido de cobre, óxido cuproso. Esses são os multissítios inorgânicos. Os orgânicos, basicamente clorotalonil e mancozeb. O que muda dentro desses 2 grupos? Todos têm ação multissítio, então eles atuam em vários pontos do fungo, atuam em membranas, atuam no núcleo, atuam em germinação. E isso faz com que o risco de resistência dessas ferramentas seja infinitamente menor do que das ferramentas sistêmicas. Tá? O que muda entre eles é a interação com a planta. Ingredientes ativos orgânicos têm uma interação com a epiderme e algum tipo de residual. Né? Tem um residual mais pronunciado. Quando nós analisamos clorotalonil e mancozeb, alguma coisa entre 8 e 10 dias. Quando nós vamos para o inorgânico, ele tem pouca interação com a planta. Então o risco de lavagem é um pouco maior, mas uma ação tópica também bastante significativa e um efeito já sabido sobre bactérias. Né? Os cúpricos têm uma ação sobre bacteriose, em função dessa ação de choque a nível de epiderme. Então temos algumas diferenças entre eles. Quando nós vamos para o cenário de indução de plantas, né, nós temos algumas rotas que são ativadas. Né? Rotas de ácido jasmônico, rotas de produção de PR proteínas e que fazem com que a planta tenha seu sistema de defesa ativado para quando o patógeno chegar. O que nós temos observado nos dados gerados nas últimas safras? A adoção do indutor sem a presença de doença, muitas vezes nós não geramos incremento produtivo. Por quê? Eu preparo o sistema imunológico da planta e a doença não chega. Então eu tenho um resultado muito parecido em termos produtivos. Nos anos que eu tenho epidemia, essa ativação gera efeito, que foi o que aconteceu
nessa safra 2021 em relação à safra 19/20. Dentro dos resultados que nós obtivemos com os indutores de defesa, o que nós podemos observar? A indução, quanto mais cedo em relação à epidemia acontecer, maior o resultado. Então, é uma espécie de vacina. Eu preparo o sistema imunológico da minha planta para que quando a doença acontecer, ela já esteja preparada, com seu sistema ativado. Então, os resultados mostram que aplicações antecipadas têm uma resposta muito significativa à indução. Mas eu preciso do processo epidêmico, senão esse incremento ele acaba se perdendo ao longo do ciclo. Então, hoje, essas estratégias, fungicidas sistêmicos, fungicidas multissítios e indutores, hoje as nossas plantas necessitam da adoção de todas essas ferramentas para terem uma expressão de potencial produtivo cada vez maior, para que eu perca menos para doenças, né? Então eu vejo que temos espaço para essas 3 ferramentas associadas, nunca substituindo uma pela outra. São efeitos que se somam lá na planta. Nós já temos resultados que mostram exatamente por esse caminho. Indutores atuando indiretamente na epidemia e fungicidas atuando diretamente no controle das doenças.